Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um bom dia, boa tarde, boa noite, tá? No seu horário em que vocês estarão trabalhando, tá? Meu nome é Fabrício, eu serei o professor dessa disciplina, tá? Nossa disciplina aí do curso técnico em controle ambiental, tá? Onde estaremos falando sobre a informática básica, tá bom? Tá? Muitos de vocês já têm um bom conhecimento aí de informática, então vai facilitar muito o desenvolvimento e o trabalho do projeto de vocês, tá bom? No nosso caso aqui, eu vou estar passando algumas orientações para que vocês possam ter uma ciência mais tranquila, tá? Do desenvolvimento das nossas atividades, tá bom? E aí ficar mais tranquilo também na realização de todas as outras restantes das atividades que vocês vão ter durante a disciplina, tá? Essa é uma disciplina aí dividida em 4 etapas, cada etapa vai ser trabalhada de uma maneira diferente, tá? Com focos em algumas etapas, né, da informática, para que vocês possam trabalhar com tranquilidade, tá? Cada atividade que vai ser desempenhada por nós vai ser desempenhada de uma maneira diferente, e aí vocês vão estar realizando aí, né, atividades no fórum, vocês vão estar realizando atividades como questionário online, tá? Então, nessa disciplina, vocês vão ver os conceitos mais básicos mesmo da própria informática, tá? Cada atividade vai ser realizada justamente por esse objetivo, e vocês possam analisar cada uma dessas funcionalidades que vocês vão encontrar na informática, tá? Conteúdos de hardware, de software, tá? Assuntos que vocês vão ver relacionados também a conceitos de internet, tá? Conceitos de rede, de computadores, tá? Vocês vão estar analisando diversas atividades no decorrer da disciplina, tá bom? Tá? Então, inicialmente, o nosso foco vai ser em algumas etapas, né, da própria informática, como, por exemplo, né, hardware e software, tá? Hardware e software e usuários. Eu posso colocar a gente, né, nessa categoria, né, já que nós também fazemos parte da própria informática, né? Nós que usufruímos, nós que trabalhamos com conteúdos de informática, tá? Então, nessa parte, vocês vão estar analisando aí conteúdos de hardware e software. Hardware, parte física do computador, tá bom? Software, parte lógica do computador. Então, se vocês analisarem, a hardware, parte física, é todos os componentes físicos, aquele que você consegue tocar, né? Então, você pode observar por essa imagem aqui no canto esquerdo, tá? Nós temos os exemplos aqui de um monitor, de um gabinete, que muitas pessoas confundem com CPU, tá? E CPU não é a gabinete, tá? CPU é a unidade central de processamentos, é aquela unidadezinha que processa os seus dados, tá? É justamente aquela unidade que a gente chama de processador, tá bom? Tá? Então fica ali dentro do computador, tá? Então você também encontra HDs, tá? Impressoras, teclado, né? Mouse, e isso todos se encaixam na categoria de unidade física. E aí, se você analisar outros dispositivos, a gente pode encaixar aí, né, como HD externo, né, uma webcam, tá? Uma multifuncional. Quando eu me refiro a multifuncional, estou falando de uma impressora com scanner, tá? Celulares, né, televisores, isso tudo se enquadra em hardware. Parte lógica, softwares, né? Estamos falando dos aplicativos, programas, sistemas operacionais, tá? Então, acho que por alguns desses símbolos aqui você já consegue reconhecer algum dos softwares, né? Como, por exemplo, Mozilla Firefox, um navegador de internet, né? Google Chrome, né? Adobe, programa de PDFs, né? Internet Explorer, pacote Office, né? Editores de texto. Vocês vão encontrar algum desses aplicativos sendo trabalhados por vocês no seu dia a dia, tá? Agora, você também pode analisar muito em relação que durante os tempos os computadores, a informática, ela foi se evoluindo, tá? Então, nós temos aqui algumas gerações de computadores que vale a pena a gente dar uma reforçada, né? Para quem nunca ouviu falar, né? Na primeira geração de computadores, ali por volta de 1946 a 1954, né? Nós trabalhávamos com conteúdos de
com válvulas, né? Os computadores, eles eram trabalhados por válvulas, essas pecinhas, né, que trabalhavam com energia, tá? No caso das energias, elas eram trabalhadas para formar os computadores, tá? Onde se faziam trabalhando com cálculos, né? Aplicações comerciais, né? Previsão de climáticas, tá? Esse exemplo aqui, vocês estão analisando aí um usuário, né? Mexendo com várias peças, né? E um computador todo formando uma parede, né? Antigamente os primeiros computadores eram formados aí por ambientes gigantes, né? Toneladas e toneladas de peça. Hoje em dia não, né? O ambiente ele é bem menor. Hoje você consegue levar esse ambiente que era todo que cobria um edifício praticamente inteiro, você leva nas palmas da sua mão, né? Tá? Então você vê como esses ambientes, né, se desenvolveram, tá? E cada ambiente foi se desenvolvendo a cada dia, a cada tempo que foi evoluindo a informática, né? Que é um dos ambientes que mais evoluíram, né? Uma das ciências que mais evoluíram aí, né? Com o uso da parte digital, né? E aí vocês podem perceber aqui, como por exemplo, os computador Colossus, né? Um grande computador também que ocupava um grande espaço. Vocês podem perceber os tantos de fios que ocupavam salas e salas, né? Tá? Um dos primeiros computadores, né, de uma universidade gigante de Harvard, né, dos Estados Unidos, era o Harvard Mark I, tá? Então você pode perceber pelas imagens o tanto que se evoluiu, né, dos computadores que eram antigamente para os atuais, não é isso? Tá? Então, por exemplo, você pode analisar aqui grandes áreas como espaços para data centers, né? Data center, para quem já ouviu falar aí, quem ainda não ouviu, né, é um grande espaço para armazenamento de computadores, tá? E nesses espaços vocês podem analisar aí essas fiações, distribuições de fios, energias, né, sendo trabalhadas, né, para a composição de um grande computador, né? Computadores esses que vocês podem analisar aqui pelas imagens, né? A gente fica até imaginando por que a pessoa está utilizando aqui, né, um leme de um navio, mas fica a critério, né? A gente tem essa nossa imaginação aqui, não sabemos o tanto que foi evoluindo aí com o tempo, né? Aqui no caso uma impressora do tipo matricial, tá? Que trabalhava aqui com impressão de rolos, né? Com papel gigante para poder ter a demonstração fisiológica, né? No caso de climas, terremotos, né? Então, você veja o tanto que foi se evoluindo, né, as distribuições dos computadores, né? E aqui nós temos alguns outros exemplos dos primeiros, né, tipos de computadores, principalmente da marca IBM, né, que era muito forte antigamente e hoje em dia não está tão presente assim nos nossos dias, né? Mas graças a esses primeiros computadores nós temos vários aparelhos sendo trabalhados, né? Então hoje vocês podem perceber um computador desktop, tá? Dos primeiros aqui com monitor, teclado, né? Tudo integrado, impressoras matriciais, né? Outros tipos de aparelhos diferentes, tipos de teclados, né? Aquelas que você pode até perguntar para o seu pai ou sua mãe, né? Se utilizaram aí, né? Aquelas impressoras do tipo tatilografia, né? Aqueles alunos, estudantes que são um pouquinho mais de idade como eu, né, podem ter trabalhado com a tatilografia, né, em algum momento da vida, tá? Então, se vocês podem ter tido essa experiência aí, né, com esses tipos de computadores. E hoje em dia, com a evolução dos computadores, nós temos computadores de diversos tipos, né? Então, se a gente for datar aqui computadores do tipo desktop, né? Os computadores desktop se evoluíram bastante. Hoje nós temos vários tipos, né, de computadores desktop. Lembrando, computadores desktop, computadores de mesa, tá? Então aqui você tem a presença de monitores, tá? Você tem a presença de gabinetes, teclado, mouse, né? E as gabinetes, até as próprias gabinetes se modificaram, né? Então, por exemplo, nós temos hoje computadores que são todos eles integrados, né? Então, você pode perceber aqui esses modelos onde estão tanto a gabinete quanto um monitor integrados, né? Então, você tem essa particularidade aqui na evolução daqueles tipos de computadores, não é isso?
né? Hoje nós temos computadores sendo utilizados até na televisão, né? Hoje nossos aparelhos, nossos televisores, as Smart TVs, né, são praticamente um computador, né? Lá você tem unidade de armazenamento, você tem memória, você tem acesso à internet, se você conectar a sua internet da sua casa, um Wi-Fi, né? Então você pode perceber essa evolução dos computadores, como é que a informática ajudou, né, nesse desenvolvimento aqui de unidades, né? Por exemplo, a presença de notebooks. Hoje nós temos vários tipos de notebooks portáteis, né, para que você possa ter acesso, levar para determinados locais, em vários tamanhos, né? Desde os netbooks, né, bem pequenos, né, cabendo em bolsas bem menores, até notebooks de 14 polegadas, com 15 polegadas, 16 polegadas e 17 polegadas, né? É lógico que o 16 e 17 ficam um pouco maiores, né? Perde um pouco da utilidade principal, né? Que são para ser portáteis, né? E leves, né? Então, quanto maiores eles são, fica um pouco mais complicado. Então, mais leves, menores, né? É mais fácil para que você possa trabalhar e levar para qualquer local que você deseja. Isso? Né? Em termos de impressoras, né, nós também tivemos diversas evoluções de impressoras, tá? Então você pode perceber as impressoras matriciais, impressoras gráficas, né, impressoras com toner, impressoras com jatos de tinta, né? São diversos hoje os dispositivos que nós temos hoje sendo trabalhados aí pela informática, né? E como a informática evoluiu, né? Você pode pegar pelo exemplo aí das Smart TVs, smartphones, né? Hoje o aparelho de celular praticamente é um computador, né? Você tem aí com acesso à internet, você pode editar um texto, você pode criar planilhas, né? Você pode criar vídeos, né? Mandar mensagens por voz. Então você tem aí essas diversas funcionalidades. Você pode mandar um texto para uma impressora, se a impressora tiver conectividade com a internet. Então todos esses aparelhos estão aí unidos e sendo trabalhados em conexão entre si, né? Outro ponto que também deve ser trabalhado é a evolução da própria memória, né? Essa tabelinha aqui ela vai demonstrar um tipo, né, de como os dados são trabalhados, né? Como é que é a evolução das memórias. Hoje, nossas unidades, nossos dispositivos, eles possuem armazenamento para poder guardar esses dados, né? Para que você possa manter esses dados levando sendo portáteis a vocês, né? E vocês também têm a velocidade para o uso dessas informações, né? Então isso tudo é trabalhado em cima dessas memórias. Então pega essa tabelinha aqui e começa a dar uma decorada, tá? Então, por exemplo, quando você fala de um bit, a gente está fazendo referências à energia positiva e negativa. Ligar o computador, ligar o dispositivo, tá? Quando você tem 1 byte, você quer dizer que você tem um total de 8 bits. Essa combinação, né, de informação é uma combinação onde a gente fala que nós estamos formando um caractere. Tá? Um caractere, quando a gente fala em caractere, você pode lembrar de números, letras, ponto e vírgula, traços, tá? Ecomercial, jogo da velha, isso são caracteres, tudo bem? E aí, com a evolução dos dados, você vem a informação. Então, por exemplo, eu criei um arquivo de 1 kilobyte. Essa informação tem ali 1024 bytes, tá? Então, é uma evolução dos dados. Então, você tem aqui nessa tabelinha, por exemplo, 1 megabyte, que forma 1024 kilobytes, 1 gigabyte, que forma ali 1024 megabytes, 1 terabyte, que forma 1024 gigabytes, e 1 petabyte, que forma aí 1024 terabytes. Mas, professor, como é que eu posso ver isso na prática, tá? Então, você pode analisar aqui justamente pelas unidades de armazenamento, tá? Por exemplo, então eu tenho um cartão de memória, tá? Que tem aí, por exemplo, uma capacidade, um armazenamento de 8 GB, tá? Quer dizer, ele pode suportar até 8 GB. Uma unidade de HD, tá? No caso, um HD do tipo pequeno, do tipo notebook, tá? Você tem aqui HDs externos, tá? Pendrives, tá? Unidades de CD ou DVD, né? Como também unidades de armazenamento, tá?
HDs e o grande saudoso disquete, né? Eu digo saudades porque realmente era bem complicado você trabalhar com disquete. Para quem trabalhou, o disquete é uma das unidades mais seguras de dados, de informações, né? Até porque ele trabalha por fita, tá? Unidade de armazenamento que só comportava ali seus 1.44 megabytes, tá? Então, se você comparar 1.44 megabytes com 8 gigas, se você analisar pela tabelinha aqui, tá? Então, você vai perceber que aqui 8 gigas ele é maior do que 1.44 megabytes, né? Então, você vai analisando por esse suporte de dados, né, de informações. Hoje nós temos, por exemplo, pendrives armazenando 1 GB, uma unidade de DVD armazenando 700 MB. Isso são variações, são unidades de armazenamento que nós temos, tá? HDs que formam ali 1 tera, que formam 2 teras de dados, de informações. Pega um exemplo, você vai baixar um filme na internet, tá? Se você vai fazer uma download, baixar o filme da internet para o seu computador, ele possui um tamanho específico, tá? Então vamos supor que para que esse filme que tem uma boa qualidade, uma boa resolução, ele tem ali os seus 2 ou 3 gigas, né, de tamanho, tá? 2 ou 3 gigas é possível armazená-lo numa unidade de cartão de memória, tá? Eu consigo também armazenar num HD de 1 tera, já que 1 tera é menor que 1 giga, tá? 1 tera é maior do que 1 giga, né? Melhor dizendo, tá? Mas eu não conseguiria armazenar aquela unidade de 2.3 gigas, né? Aquele filme, numa unidade de DVD, já que ele só comporta até 700 de CD, né? Que ele comporta até 700 mega, por exemplo. Se ele fosse um DVD, ele comporta até 4.5. Então, 3.8 é menor do que 4.5 gigas. Tá? Então, ele tem essa unidade de armazenamento. Né? São dados, né? São informações que você está trabalhando aqui. Tá bom? E aqui a gente chega numa parte que é mais importante também, né? Com relação aos softwares, né? Principalmente o sistema operacional. Tá? Os sistemas operacionais, que é o principal programa do computador, é aquele que faz realmente a sua unidade trabalhar, né, o seu dispositivo funcionar. E aí você tem como uma unidade de Android, o Ubuntu, né, que são unidades de sistemas operacionais Linux, né, são sistemas operacionais livres. Vocês vão ver isso também, esses termos sendo utilizados durante a disciplina, tá? Você tem sistemas operacionais como o Debian, o macOS, que é o da Apple, né? Quem possui aí um iPhone, você está trabalhando com o sistema operacional Apple, tá? Um iOS, tá? Sistemas operacionais Windows 7, Windows 8, Windows 10. Hoje nós temos o famoso Windows 11, né? Que já está sendo atualizado nas suas máquinas também, né? Lógico, aquelas que têm suporte, né? Google Chrome OS. Professor, existe Google Chrome, sistema operacional da Google? Sim, é o Google Chrome OS, tá bom? E o Android também pertence, é um sistema operacional e também pertence a Google, tá? Só mais um ponto para que você possa relevantar-se aí, tá? E aí, por exemplo, algumas áreas de trabalho para que você possa reconhecer os sistemas operacionais, né? Então, eu tenho um sistema operacional aqui do Windows XP, né? O tela do Windows 7, né? A grande maioria hoje dos computadores nós também temos a presença do Windows 7, ainda é muito presente, apesar de que ele não tem mais suporte pela Microsoft, tá? Então hoje você tem que ter um maior cuidado com o acesso a alguns sites, né? Com relação a dispositivos com antivírus que você também deve ter na sua máquina, né? Já que o sistema operacional não possui mais essa proteção de dados, tá? Tela do Windows 8, tá? Tela do Windows 10, tá? Então você pode perceber que com o passar do tempo, como as telas foram evoluindo, né? Os sistemas operacionais hoje eles são bastante evolutivos, né? Permite essa integração entre os dados, né? Então, sistema operacional Linux, exemplo, Mandriva, tá? Existem vários sistemas operacionais Linux, tá?
Então, esse é um deles, um exemplo. O Linux educacional também é um outro exemplo. Linux Mint, tá? Então, vocês já viram lá, quando eu citei para vocês algumas dos sistemas operacionais, que a gente também chama de distribuições. Professor, eu tenho que me adaptar com esses termos da informática? Sim, é necessário. Tá? Hoje existem diversos termos que a gente tem que levar para a nossa vida, né? Quando a gente quer trabalhar com informática. Tá? Tela do Google Chrome OS. Tá? Quando vocês verem o termo Google Chrome faz referência ao navegador, ao browser. Tá? Quando a gente faz referência ao OS, é sistema operacional. Tá? Então, essa é a tela do sistema operacional Google Chrome. Professor, mas tem computador com o sistema operacional Google Chrome? Tem. Os famosos Chromebooks, né? São computadores um pouco mais baratos, mas com um preço mais acessível, né? Aí na faixa dos seus 1.500, até 1.500, até R$ 2.000 você encontra esses computadores, notebooks, principalmente, com esse sistema operacional. Professor, é acessível? É o preço que nós temos hoje da informática, né? Antigamente os Chromebooks eram mais baratos, né? Na faixa até de R$ 1.000. Hoje em dia elevaram um pouquinho mais seu preço, né? Como todo o conteúdo de informática, né? Então, sistema operacional com macOS, tá? Então vocês podem perceber o visual da tela do macOS, né? E também com outro tipo de tela, né? Do sistema operacional da Mac também, o El Capitan, tá? Se nós temos de sistema operacional Windows 7, Windows 8, Windows 10, tá? Da Microsoft, né? Da empresa Microsoft, nós temos aí, tá? Um El Capitan, né? Trabalhando aí pela empresa Apple, né? No caso, né? E aqui você tem uma denominação do tipo de computadores, tá? Aqui alguns nomes de algumas distribuições Linux, como eu disse, são sistemas operacionais do Linux, tá? E aí vocês podem perceber aqui essa variedade de nomes, né? Eu não vou entrar muito adentro a todos, tá? Só que alguns nomes que vão fazer assim, que você pode gravar, tá? O Ubuntu, que é um dos principais sistemas operacionais hoje Linux, tá? Fedora, o Debian, tá? São alguns dos mais utilizados hoje. O Mint também é um dos mais utilizados hoje, né? Pelas distribuições Linux, tá? Professor, existe sistema operacional, computadores com Linux? Sim, muitos computadores são vendidos com sistema operacional Linux, tá? Justamente pelo seu preço, tá? O seu preço também é bem acessível com relação ao sistema operacional. Você diminui aí R$ 500 praticamente em relação a um computador com Windows, tá? Então você pega também esse exemplo. Mas, professor, o preço é mais acessível? Nem tanto. Hoje em dia nós temos computadores com Linux que está aí na faixa de 4.500, 4.000, 3.900, né? Encontra mais barato? Sim, com certeza você vai encontrar, tá? Mas com certeza com o sistema operacional Windows é um pouquinho mais caro, justamente porque Microsoft você paga licença pelo produto, tá? Linux você não vai pagar o preço do produto, tá? Até somente a sua utilização mesmo, né? Que você nem precisa pagar, você faz uma evolução do próprio sistema, tá bom? Tá? Vamos falar um pouquinho rapidamente de tipos de redes, tá? Então aqui eu tenho alguns tipos de redes, né? Redes de computadores, né? Como por exemplo a internet, que é a rede mais conhecida de todas, né? A rede mundial de computadores, né? Justamente ela que permite o acesso de todos os usuários conectados, né? Em grandes distâncias. Você não precisa estar próximo a uma pessoa para que vocês tenham uma conversa, né? Entre vocês, né? Vocês conseguem ter esse acesso sendo distribuído, né? Por longas distâncias, né? Isso é a internet. Você tem acesso a diversos conteúdos, diversos dados, né? Diversas informações, né? Que hoje temos aí acessos a redes sociais, né? Acesso a banco, acesso a entretenimentos, né? Tá? Hoje, alguns termos que também têm uma variação da própria internet, como por exemplo a intranet, né? Que no caso é o acesso de redes privadas, né? Redes corporativas,
tá? Onde o acesso é um pouco mais restrito, né? Onde ali dentro daquela empresa você vai ter o acesso apenas àqueles dados, daquelas informações, mas você também conseguirá ter acesso à internet, só que de uma maneira um pouco mais controlada por parte da empresa, né? Por parte do ambiente empresarial, né? A internet é um ambiente, a intranet é um ambiente mais privado, né? É restrito a algumas empresas, né? Locais escolares também, isso sim são ambientes de intranet, né? Não precisa ter uma internet para se comunicar com os computadores, eles podem comunicar entre si, mas naquele ambiente privado, né? E também temos o termo extranet. Extranet é o termo que a gente utiliza quando parte de uma intranet é disponibilizada por meio de uma internet, né? Opa, avancei demais. O que seria isso? Seria que você, por exemplo, acessar da sua casa, você estaria, vamos supor, muitas pessoas hoje estão trabalhando home office, né? Online, certo? Estará trabalhando de casa, acessando um computador de uma empresa. Então você pode, por exemplo, estar na praia, estar ali no seu ambiente e acessando os computadores da sua empresa, né? Verificando como está funcionando, usando acesso a algumas ferramentas. Tem pessoas que têm uma melhor produtividade, né, de casa dentro, então ele vai acessar o computador do seu ambiente doméstico, acessando o ambiente privado da empresa, né? Acessando os computadores, acessando o sistema, tá? Isso é extranet, é quando você está acessando uma rede privada, uma intranet, utilizando uma internet, tudo bem? Né? E quando a gente está falando de internet, a gente está aí só pegando um exemplo aqui, né, um resumo básico, né? Que a internet você tem um acesso, precisa ter o quê? Um acesso na sua residência, você vai ter acesso via um provedor de internet, que hoje a gente nem precisa estar acessando tanto por uma linha telefônica, né? Hoje você tem diversos dispositivos como internet fibra ótica, né? Você também pode ter internet de dados sendo disponibilizada pelo seu próprio celular, né? Para que você possa ter o acesso a um ambiente de internet, né? Aos sinais de internet, né? E muitos dispositivos, né, que são interessantes que você deve ter, né? Perdão, a animação não ficou perfeita, né? Aqui você precisa ter o quê? O acesso com um computador. Logicamente que não precisa ser só um computador, você pode ter um notebook, né? Aqui nesse exemplo é um computador desktop, certo? Eu vou ter utilizando cabos de rede interligados a um roteador, né? A um modem, certo? Tá? Pode ser um modem, pode ser um roteador, tá? Que vai estar recepcionando e enviando o sinal de internet para o seu computador ou para qualquer outro dispositivo que você tenha, né? E quando a gente fala de acesso à internet, você está utilizando o quê? Né? Você está utilizando aí navegadores, né? Por exemplo, ou outros aplicativos, né? Como por exemplo o WhatsApp, Facebook, né? São o Instagram, né? No caso são alguns aplicativos de acesso à internet, no caso para redes sociais, né? Em termos de navegadores, esses são os mais utilizados hoje em dia, né? Então você tem aqui navegadores como o Google Chrome, o Opera, Mozilla, Firefox, né? Muitas pessoas têm falam Mozilla, né? E esquecem de falar o Firefox. Beleza, eu tenho Mozilla. Ah, mas eu também tenho o Firefox. Tem que tomar cuidado porque são os dois a mesma coisa, né? Estão navegadores como o Safari, o Netscape, né? São alguns dos navegadores também utilizados hoje em dia, né? E também o Microsoft Edge, né? Que muitas pessoas também fazem o acesso, tá bom? Conceitos de rede, né? A gente já está vendo alguns conceitos um pouco mais avançados, né? Nas próprias etapas da própria disciplina, né? Vocês vão ver isso nas suas próximas disciplinas, tá? Dentro da disciplina, você vai analisar aí, por exemplo, de uma forma simplificada, né? Nós temos a rede de computadores, perdão aqui por ficar coberta aqui no cantinho, mas
rede de computadores, que pode ser definida como uma estrutura de computadores e dispositivos conectados através de um sistema de comunicação com o objetivo de compartilhar informações e recursos entre si. Tal sistema envolve meios de transmissão e protocolos. Então, o que seria isso? Né? São diversos dispositivos que vão estar conversando entre si, né? Seja eles celulares, computadores, né, televisores ou qualquer outro tipo de dispositivo que possa ter essa comunicação, né? Pode compartilhar dados. Você pode, por exemplo, controlar através do seu smartphone, né? Controlar a rede da sua casa, controlar câmeras. Você pode ter acesso a controles de lâmpadas, acesso a televisores que possam ligar ou desligar. Então você tem o controle por outros dispositivos também, tá? Isso muito ligado também ao conceito de internet das coisas, né? Depois são um termo que você pode estar dando uma pesquisada melhor, tá? E alguns dos exemplos facilidades que podem ser obtidas através de redes de computadores é justamente o quê? Compartilhamento de impressoras, compartilhamento de documentos, aplicativos, produtos digitais, né? Venda de produtos é muito comum hoje em dia em sites, né? Em aplicativos, né? Então, facilita a replicação de dados para backup. Quando a gente fala o termo backup, a gente está falando de cópias de segurança, cópia dos seus dados, né? Não adianta nada você ter ali os seus dados no seu aparelho e o seu aparelho danificar e você perder as informações, né? É muito utilizado hoje o backup para nuvens, né? As nuvens que você já vai ter o acesso na internet, né? Onde você pode trabalhar mandando parte dos seus dados ou todas as informações para que você possa ter acesso por outros dispositivos, né? Tá? Então, comunicação, videoconferência, que é, por exemplo, um exemplo do vídeo que nós estamos passando para vocês. Eu poderia, por exemplo, acessar um computador privado, né, para que eu possa estar divulgando informações ou consertando, fazendo a manutenção de um computador via internet, certo? E no caso de alguns tipos de redes que também são utilizadas, vocês vão ver esses termos durante a disciplina, né? O termo LAN, né, que já é uma rede local, certo? Então, por exemplo, você vai ter um acesso dentro de uma rede local a um computador cliente, a um computador de servidores. Eu sei o que é um computador cliente? O seu dispositivo, né? O seu computador, o seu notebook, por exemplo, o seu tablet, o seu smartphone, o seu notebook. Esses são computadores clientes, tá? Então, eles vão ter acesso a um roteador Wi-Fi, que vai poder ter acesso a um servidor. Servidor é um computador mais potente, que vai poder armazenar mais informações. Então, por exemplo, você tem hoje o acesso ao seu provedor, ao seu e-mail, hoje, mas é porque a sua informação é buscada em um servidor. Esse servidor fica em um determinado local na internet, em algum local no mundo que está ali fornecendo a informação via internet, tá? Então, uma rede local, ela trabalha integrando vários dispositivos, vários usuários entre si, tendo acesso a quê? A impressoras, por exemplo, tá? E em alguns outros termos que você vai encontrar em redes, em computadores, de redes de computadores, né? Você também vai encontrar o termo MAN, né? O termo MAN, que é uma área metropolitana, tá? Né? Uma área metropolitana conectada, onde uma área onde vai sair do seu ambiente, do seu local de trabalho, do seu ambiente privado, né? A rede, né, não vai ser mais uma rede privada, ela vai ser uma rede que vai ampliar para outros locais, sejam outros edifícios, né, como por exemplo aqui nesse exemplo, tá? Uma grande área metropolitana, uma cidade, por exemplo, né, nesse exemplo que você está vendo isso, tá? Para que você possam trabalhar com interligações de dados. É uma grande área, né, de rede de computadores, tá? Todos conectados numa área metropolitana. Tá? E aí você vai encontrar outros termos, como por exemplo a rede WAN. Rede WAN, ela permite conectar várias
outras redes no mundo, tanto uma rede MAN como uma rede LAN. Uma rede LAN é uma rede local, uma rede MAN é uma rede metropolitana, tá? Então, todos esses ambientes estarão conectados. Pega um exemplo, rede WAN é uma grande área conectada por uma internet. Então, ela vai não só pegar grandes cidades, tá? Grandes países, tá? O mundo inteiro, todos eles conectados via a uma WAN, tá? Pode ser via sinal, né, de internet por dados, tá? Via torres, né, digitais conectadas, né? Ou via fibra ótica, né? Como vocês podem ver em alguns noticiários, grandes internets, grandes empresas trabalhando com redes submarinas, né, de fibra óptica, né, ou redes conectadas via telefone. São grandes áreas conectadas entre si. Tudo bem? Tá? Então você já pega essa primeira base, nós vimos aí vários componentes, né, daqui dos computadores, tá? São vários termos que a gente vai encontrar dentro da nossa disciplina, tá? Alguns termos, lógico, podem te atrapalhar um pouquinho mais para você ter um entendimento melhor, tá? Só que a gente vai ter essas facilidades, vai permitir ter esse conhecimento aí à medida que a gente vai trabalhando, tá bom? Não deixe de ver os vídeos, tá? Que tem dentro da disciplina, disponibilizados a vocês, tá? Dentro dos fóruns, sempre a gente reforçando, realize respondendo a pergunta do fórum, tá? E pelo menos realizando 3 interações com seus colegas, tá? Quando a gente fala em 3 interações, não é incluído a resposta é a parte. Então você vai responder a resposta do fórum, tá? A pergunta que vai estar lá do fórum, então você tem 4 fóruns dentro da disciplina, tá? E nessa participação você vai ter a pergunta do fórum que você vai responder e realizar mais 3 interações com os seus colegas. Muito cuidado que quando ocorrer essas interações, você não fique somente com gostei da sua resposta, muito bom, parabéns. Vamos além. Diga por que você gostou, o que você achou de interessante na resposta dos seus colegas. Faça interações com seus colegas. Traga mais informações. Quanto mais informações vocês conseguirem trabalhar dentro do fórum, melhor para vocês, tá? Então fica essa grande dica aí para vocês, tá? A gente vai trabalhando essas atividades, tá? E aí a gente vai trabalhando a disciplina com o máximo de informações possíveis. Espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima.